Olá, queridos alunos e alunas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre os seguintes tópicos. Nós falaremos hoje sobre algarismos significativos, sobre notação científica e sobre ordem de grandeza. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula, aqui no nosso universo da física, não é mesmo? E para iniciar a nossa aula de hoje, eu quero que você imagine aí essa medição sendo feita. Você já, com certeza, já deve ter medido alguma coisa na sua casa, como por exemplo, essa medição de temperatura que está sendo mostrada aqui para vocês. Nessa medição de temperatura, tem um valor numérico ali que representa a temperatura de um corpo, não é verdade? Agora, quando você lê essa medição, dá uma olhada aí. Você já fez esse experimento? Para agora esse vídeo e vai lá medir a temperatura com alguma coisa. Ou vai medir o tamanho de alguma coisa com uma régua. Quando você faz essa medição, diz para mim, qual é o valor dela? Qual é o valor dessa medição? Porque provavelmente o tamanho ali da coluna de mercúrio, do líquido vermelho ali dentro, ou o tamanho do comprimento daquilo que você está medindo com a régua, não deve ter ficado exatamente em cima de um risquinho. E aí, qual será o valor correto? Olha só essa imagem que eu trouxe para ti de uma medição com uma régua, ou com um termômetro. Dá uma olhada aí. Nessa medição, você pode perceber que o valor, ele dá 36,8 numa das réguas. Mas quando você olha no termômetro de cima, por exemplo, que tem uma régua um pouco diferente, aí você já pode ver que dá 36,85. E aí eu te pergunto, qual será a medição correta? Será que o correto é o 36,8 ou será que o correto é o 36,85? Bom, pessoal, o que eu quero te falar é que essas duas medições estão corretas. A diferença entre elas é a precisão. E é exatamente isso que os algarismos significativos trazem para a gente. Os algarismos significativos, como o próprio nome sugere, são os números que importam para a nossa medição, os números que são significativos. Dá uma olhada aí no conceito de algarismo significativo. Algarismos significativos são todos os números que importam para determinarmos o valor de uma medição, pessoal. Então, quando você mede alguma coisa, um comprimento de algo com uma régua, você vai lá dizer, por exemplo, o tamanho dela, 10,8. Todos esses números importam para a nossa medição. Só que há um detalhe na nossa medição. Como os riscos, eles estão bem determinados e cada risco tem um valor numérico, por mais que não tenha um númerozinho embaixo dele, mas dá para você contar o número de riscos. Se o tamanho da grandeza, por exemplo, do comprimento ficar entre os riscos, você não sabe exatamente que valor é aquele dali. Será que é um 36,82? Será que é um 36,84? Será que é um 36,85? Como no nosso exemplo? Dá uma olhada nessa imagem de novo. Dá uma olhada nos números que nós temos para a nossa medição. Observem aí que na imagem de cima marca 36,85. Isso porque, além dos valores embaixo, nós temos números em cima e a escala está bem mais dividida. Enquanto que na figura de baixo, você percebe que a distância entre os números não tem riscos entre eles. Por exemplo, entre o 35 e o 36, não tem mais riscos menores. O que me impossibilitaria de dizer com certeza
se eu estou no 0,8, ou se eu estou no 0,9, ou se eu estou no 0,7. É exatamente isso que diferencia uma medição da outra, a precisão, pessoal. Então, o algarismo significativo, ele é o algarismo que importa para a nossa medição. E sempre o último algarismo vai ser o nosso algarismo duvidoso, tá, pessoal? Ele é significativo para a nossa medição, só que nós não temos certeza dele. É aquele 85, porque eu não sei se é 85, se é 86. Isso não é uma culpa minha, é uma culpa do instrumento de medida, uma vez que não há mais subdivisões para eu ter certeza. E isso sempre vai acontecer. Sempre, a toda medida, nós teremos um erro associado. Toda e qualquer medida tem associado a ela um erro, tá, pessoal? Agora, outra coisa importante para falar sobre os algarismos significativos é o seguinte, olhem na tela. Todos os zeros à esquerda de um número são descartados, mas todos os zeros à direita são considerados algarismos significativos. Então, por exemplo, o número 0,0000009, todos esses zeros aqui que estão à esquerda, eles não contam para a nossa medição. Agora, se o número for 9,0000000, todos esses zeros à direita vão ser importantes para a nossa medição, porque ele está relacionado com a precisão aí do meu instrumento de medida, tá, pessoal? Então, isso que é o algarismo significativo. Ele fala ali a respeito da certeza que nós temos em cada instrumento. Legal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Mas vamos continuar aqui na nossa aula. Vamos falar agora de notação científica, pessoal. Pessoal, o nosso universo é cheio de estrelas, e cheio de planetas, e cheio de outros corpos celestes. Aliás, a Organização Internacional de Astronomia aí fala que nós temos mais de 10 bilhões de galáxias. E em cada galáxia cada uma dessas 10 bilhões, nós temos mais de 100 bilhões de estrelas em cada uma delas. Imagina aí quantas estrelas que nós não temos ao total. São mais de 10 sextilhões de estrelas. Meu Deus, professor, mas que número enorme, que número grande. Verdade, pessoal. E como é que nós poderíamos escrever esse número de uma maneira mais compacta? É exatamente isso que a notação científica vai fazer para a gente. A notação científica é uma forma mais compacta de escrever um número. Dá uma olhada aí no conceito que eu trouxe para ti, olha só. A notação científica é uma forma de escrever números usando potências de base 10, onde você vai escrever esse número no seguinte formato: nzão vezes 10 elevado ao nzinho. Sendo que tanto nzão como nzinho são números, tá, pessoal? Nós vamos substituir por números. Mas tem uma regra para cada um deles. Por exemplo, o nzão, ele é um número igual ou maior do que 1 e ele tem que ser menor do que 10. Então, por exemplo, pode ser o número 1, pode ser o número 1,5, pode ser o número 1,9, todos esses podem, tá bom? Mas ele tem que ser menor do que 10. Então, por exemplo, pode 9,9, tá tudo bem. O número 8,7, tá tudo ok. Mas não pode ser o 10 nem maior do que 10. Então, esse nzão não pode ser 10, não pode ser 11, não pode ser 10,1, não pode, tá? Mas se tiver entre 1 e menor do que 10, tá tudo certo, tudo ok. Já o nzinho tem a seguinte regra para ele, dá uma olhada aí. O nzinho é um número inteiro, tá, pessoal? Então, ele não pode aí ser um número com vírgulas, tá? Ele não pode ser um número fracionário, ele vai ser um número inteiro. Pode ser negativo, pode ser positivo, inclusive pode ser o zero, tá? Então, pode ser 10 elevado a 1, 10 elevado a 20, 10 elevado a menos 50. Todos esses podem. 10 elevado a 0, tá tudo ok. Mas, para você escrever um número em notação científica, você tem que seguir essas regras. Nzão vezes 10 elevado a um nzinho. O nzão pode ser, por exemplo, 2,5, tá ok? Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10.
E o nzinho tem que ser um número inteiro. Então pode ser 2,5 vezes 10 elevado a mais 7, por exemplo. Tá tudo ok. Beleza, pessoal? Bom, então essa é a maneira de nós escrevermos um número em notação científica. Então agora que você já sabe fazer uma medição com os algarismos significativos, e já que você já sabe escrever um número de uma forma mais compacta com a notação científica, vamos para o último tópico da nossa aula de hoje, que é a ordem de grandeza, pessoal. O que é a ordem de grandeza, professor? Trouxe essa imagem para ti porque eu queria te perguntar qual deve ser o número de batidas que o teu coração faz por minuto, por exemplo. Professor, o número de batidas que o meu coração faz por minuto? Peraí, deixa eu sentir aqui. Deixa eu contar. E, professor, eu contei ali mais ou menos umas 80. Aí vai ter um colega que vai dizer assim, ó, contei mais ou menos umas 100. Outro vai dizer, contei mais ou menos umas 90. Bom, pessoal, independentemente desses números que vocês falaram, que provavelmente serão diferentes, a ordem de grandeza vai ser a mesma. Porque a ordem de grandeza nada mais é do que uma estimativa, uma aproximação. Dá uma olhada aí no conceito de ordem de grandeza, olha só. A ordem de grandeza nada mais é do que a potência de 10 mais próxima. É uma estimativa que fornece ali a ideia do tamanho da sua medida. Então, por exemplo, quando eu falo a medida 80 batimentos por minuto, 100 batimentos por minuto, 120 batimentos por minuto, eu estou falando números diferentes. Mas quando eu escrevo a ordem de grandeza desses números, elas são a mesma. Elas são a mesma. É uma estimativa, mais ou menos, ali. Professor, e como é que a gente faz para escrever essa ordem de grandeza? E como é que a gente faz para escrever essa estimativa? Dá uma olhada aí na regrinha da ordem de grandeza. Então, dá uma olhada só. Olha aí, ó. Ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza do número de estrelas que nós temos aí na nossa galáxia, tá? Então, ó, 10 a 22. 10 a 22. Por que 10 a 22, professor? Vamos ver o passo a passo para eu escrever uma ordem de grandeza. Então, primeira coisa, você vai transformar o número em notação científica. Lembra lá do que nós fizemos na notação científica? Nzão vezes 10 elevado a nzinho, tá ok? Então, primeiro você vai transformar o número em notação científica. Aí depois, você vai analisar. Vai analisar o quê, professor? Se o nzão for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é a própria potência da base 10. Ó, se ele for menor do que 3,16. Por exemplo, se o nzão for 1,5, 2,9, 3,1, ok? Ele está sendo menor do que 3,16. Agora, se o número nzão for maior ou igual a 3,16, aí a ordem de grandeza é a potência de 10 somado ao expoente 1. Então, por exemplo, quando eu te perguntei ali sobre o número de batimentos cardíacos por minuto, tu pode ter falado aí o número 80. Escreve para mim agora o número 80 em notação científica. Ah, professor, como eu aprendi, 80, para escrever em notação científica, tem que ficar 8 vezes 10 elevado a 1. Porque aí o número nzão está entre 1 e 10, vezes uma base 10 elevado a um expoente inteiro. 8 vezes 10 elevado a 1. Agora, faz para mim a ordem de grandeza desse número 80. Ora, professor, 80, 8 vezes 10 elevado a 1. A gente analisa o número da frente. Ele é maior do que 3,16? Sim. Então, soma-se 1 ao expoente da base 10. Ou seja, 8 vezes 10 elevado a 1. A ordem de grandeza é 10 ao quadrado. Faz para mim aí a ordem de grandeza, por exemplo, do número 120. Ah, professor, ordem de grandeza de 120 já vai ser o seguinte, ó. 1,2 vezes 10 ao quadrado. 1,2 vezes 10 ao quadrado, notação científica. E aí, se você olhar o número da frente, é menor do que 3,16. Então, você não precisa somar 1 ao expoente da potência.
1,2 vezes 10 ao quadrado, ordem de grandeza 10 ao quadrado. A mesma ordem de grandeza do número 80. Ou seja, a estimativa que vocês fizeram aí para os números de batimento cardíaco tem a mesma ordem de grandeza. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.